7. Todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Pois bem, está escrito assim a palavra de Deus: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Vamos lá, todos nós de novo? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Muito obrigado a todos, podem se sentar. Meus amados irmãos, a realidade é que o Pai, eu vou mencionar um pouco sobre o assunto, tendo em vista que hoje é uma data comemorativa com o tema do Dia dos Pais. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que a Bíblia ela nos ensina e acaba explicitando para os nossos corações, que é a realidade de ser pai. Qual pai que não se sente honrado, não se sente feliz, uma vez que ele vê o filho que foi gerado por ele, que foi extraído, foi exaurido das suas entranhas? Qual pai que não se sente bem e extremamente satisfeito quando vê este filho bem sucedido, quando ele vê este filho bem formado, triunfante em todas as áreas da vida, naquilo que ele, o filho, almeja ou pleiteia para a sua vida e alcança? O maior personagem, ou personagem que é mais bem honrado e muito mais honrado acima de qualquer outro, é o pai. Porque ele entende que se o filho, na maioria das vezes, ele chegou a um patamar de triunfo, de sucesso, onde ele é bem sucedido, uns na área profissional, seja ela qual for, outros na área emocional, afetiva, matrimonial, todo pai se sente honrado, feliz e satisfeito. Qual pai que, tendo seu filho bem sucedido, não chega para os demais, para os seus rivais, e diga: este é o meu filho? Às vezes ele aponta porque o filho é um médico, é um doutor, é um advogado, é um jurista, é um músico profissional, é um profissional de destaque, galgou os patamares do triunfo, do sucesso. Todo pai se sente honrado quando ele chega para alguém e aponta dizendo: olha, é o meu filho ou é a minha filha? Eu tenho o privilégio, Deus me deu a honra de poder ser pai por 2 vezes, e eu tenho dezenas de fotos das minhas filhas no meu aparelho de celular, e sempre que posso, às vezes viajando por causa do trabalho, às vezes no meio dos amigos, eu tenho a honra e o privilégio de desfolhar página por página dos álbuns de fotos do meu aparelho e mostrar para os meus amigos as minhas filhas. Eu digo que são lindas, eu digo que são perfeitas, eu digo que são belas, e eu começo a elaborar todos os predicados que um pai pode determinar para o filho, e eu faço com louvor. Mas observamos bem que, saindo da esfera material, biológica, do nosso dia a dia, de coisas que são nosso cotidiano, que são corriqueiras da nossa vida, na vivência entre pai e filho, eu quero sair desta faixa e eu quero trazer agora para o âmbito espiritual, trazendo esta palavra de devoção para o lado espiritual. Eu imagino como também Deus não deve se sentir lá no trono da sua graça, quando Ele olha para cada um de nós, e Ele aponta para os seus anjos, para os seus arcanjos, para os seus querubins, e diz: este é o meu filho, ou aquela é a minha filha. Ele é honroso, ele é um homem de valor, é uma mulher valorosa, é uma pessoa que atribui todas as características
características de um santo para a sua vida e Deus. Eu penso, claro que os irmãos não vão interpretar isto, o que eu vou dizer, ao pé da letra, mas eu imagino que Deus, Ele deve ficar todo pomposo no céu, quando Ele olha para cada um de nós, de todos que aqui estamos nesta noite, e às vezes andando pela rua, às vezes em casa, outrora no trabalho, mesmo sendo dentro da igreja, e Deus está nos céus apontando para baixo e apontando para todos nós e comentando nos céus: aqueles que estão lá embaixo, reunidos, adorando o meu nome, são todos os meus filhos, nasceram e foram extraídos das minhas entranhas, eu formei cada um deles, eu soprei-lhes nas narinas o fôlego de vida, eu dei-lhes o meu espírito, e sobre eles está a minha mão, a minha graça, a minha bondade e a minha misericórdia. São todos meus filhos. Analisamos bem que a Bíblia, ela nos fala de uma verdade. Quantas vezes um pai não sofre por causa de um filho? Quantas vezes que um pai, ele não passa noites e noites a fios por causa de um filho? Uma hora por causa das enfermidades, quando chega na idade que nós chamamos de a faixa etária da transição, que é da infância para a pré-adolescência, da pré-adolescência para a adolescência, e talvez o ponto mais gritante e o mais crítico da transição é da adolescência para a juventude, que é quando na verdade os filhos, sejam eles homens ou mulheres, começam a descobrir quais os valores enganosos que existem no sistema, no mundo, que é quando na verdade eles querem abraçar o mundo inteiro com a sua própria força e querem conquistar tudo que está à sua volta, iludidos, enganados pelos valores decadentes do mundo. Mas os pais ficam em casa sofrendo, ficam cada um no seu ninho, pedindo que Deus os guarde por onde quer que eles andem, para onde quer que eles vão, que a mão de Deus esteja sobre eles. Quem tem filhos entre a pré-adolescência e a juventude hoje aqui, sabe perfeitamente do que eu estou falando, que é quando os filhos saem para se divertir, mas os pais, às vezes cansados, já com os ombros arqueados pelo cansaço de um dia de labuta e de trabalho, mas o seu coração e a mente não conseguem sossegar, não conseguem descansar, porque apesar do corpo estar abatido pelo cansaço, o coração está ardendo por dentro, de tanto falar com Deus. Deus, guarda meu filho, Deus, guarda minha filha, não deixa que nada de mal lhes aconteça, livra dos acidentes, livra do ladrão, livra do assassino, e Deus está lá no céu ouvindo a tua oração, porque Deus, Ele é Pai, e Ele sabe o que você está passando quando teu filho está longe da tua guarda. Sabe o que eu quero dizer com isso nesta noite? Que todas as vezes que nós estamos longe da casa do Pai, Deus do céu, Ele monta uma sentinela, Ele fica a postos no céu para te guardar, para estar com você, para andar com você para um lado, andar com você para o outro, para que nenhum mal te suceda, coisa alguma te alcance. É por isso que você está aqui hoje, é porque para onde você vai, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele está com as mãos estendidas sobre você. Amados irmãos, a Bíblia fala da parábola do filho pródigo. É um texto extremamente conhecido da igreja. O sofrimento que veio no coração daquele pai, um homem que, apesar da Bíblia, na epígrafe do texto dizer que é a parábola do filho pródigo, ali nós vamos ver que traz realidades, coisas muito latentes no dia a dia, que quando aquele homem tendo 2 filhos, a Bíblia vai nos dizer que um deles, o mais moço, o mais imaturo, o mais inconsequente, o mais falto de juízo, ele chega para o seu pai e lhe diz: pai, dá-me a parte da riqueza ou da fazenda, de acordo com a transcrição do texto que você tem em mãos, dá-me a parte da fazenda, da herança, da riqueza que me pertence ou que me cabe.
Seu pai, acredito que reluta por alguns instantes, por algum tempo, retruca dizendo que não era o tempo ainda, porque lhe faltava a coerência, a maturidade, lhe faltava o juízo, mas aquele moço, o filho mais novo, o caçula, ele insiste e ele pede incessantemente: dá-me a parte da fazenda, da herança que me pertence, é minha, dividida em partes iguais, eu tenho direito à minha parte, seja ela qual for, ou seja ele qual for o percentual, mas é meu. Eu tenho direito de tomar posse, eu tenho direito de usar onde, como e quando eu quiser. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa nesta noite: nem sempre que nós queremos alguma coisa para nós é aquilo que Deus de fato quer nos dar, porque nós queremos agora para fazer o que nós entendemos o que é direito, mas Deus, que é muito mais maduro do que nós, Ele sabe perfeitamente porque não nos dá agora, ou porque não nos dá no momento que nós queremos, porque às vezes nós vamos pegar o que Deus vai dar e nós vamos desperdiçar com aquilo que não é conveniente. Deixa eu te dizer uma coisa: aquele pai, ele foi tão importunado pelo filho mais novo que ele acabou calçando em seu coração e acatando o pedido do filho, e ele pega a parte da riqueza e dá para o moço. A Bíblia diz que ele pega aquela riqueza, ele vai para uma terra longínqua, ele viajou para bem longe, ele foi para um lugar onde ninguém lhe conhecia, ele foi para um lugar onde ninguém pudesse interpelar ele e dizendo por que de desperdiçar aquela fazenda. Ele foi para uma terra onde ninguém poderia questionar os seus valores, onde na verdade ele poderia desfrutar de tudo aquilo que a riqueza pudesse lhe proporcionar. Mas observamos bem, eu quero agora fazer uma comparação entre o pai da parábola e o pai celestial, que na verdade o pai da parábola, ele não sabia a direção em que o filho tomou, ele não sabia a terra para onde o filho havia determinado o seu caminho, ele não sabia de que forma aquele filho estava investindo os seus bens, o seu dinheiro, não sabia se de forma boa ou não, mas ele deu e o filho foi embora. Mas trazendo agora para o âmbito espiritual, eu quero dizer que por mais que nós ponhamos de Deus, por mais que nós recebamos de Deus aquilo que Ele nos deu, para onde nós vamos, para onde nós apontamos o nosso nariz, onde nós colocamos a planta do nosso pé, aonde nós investimos aquilo que Ele nos deu, Ele está vendo, Ele está conduzindo, Ele está guiando, Ele está observando. E por isso nesta noite, tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que Deus nos deu, vamos investir, aplicar e usar da forma mais coerente possível, porque saibamos de uma coisa: na vida, tudo que nós lançamos para frente, amanhã a terra vai dar a volta e vai trazer de retorno para nós. E aquele pai sabia que uma vez ele dando a riqueza para o filho inconsequente, ele voltaria para casa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, algo que eu acho interessante nesta parábola, que o filho mais velho, ele questiona com o pai: ô pai, eu sempre estive com o senhor nunca me deu nada, porém ele que é inconsequente, ele é falto de juízo, ele recebe adiantadamente a sua parte da herança. E o pai fica quieto, não diz nada, não responde nada, não questiona nada. Às vezes também nós questionamos com Deus o porquê daquilo, ou porquê disso, porquê daquilo outro, e Deus às vezes não fala nada, Deus às vezes não responde nada, Ele fica em silêncio. E uma coisa dolorosa na vida de um crente é quando ele ora e Deus não responde nada. É triste quando você dobra o seu joelho, é triste quando você está no seu trabalho, sentadinho no canto lá na sala, às vezes até no banheiro, que ninguém está te vendo, que você curva a cabeça e começa a falar, e começa a pedir, e você não ouve Deus falando com você. Mas quer que eu te dou uma notícia boa nesta noite? Deus não precisa falar nada para te responder, porque Ele também te responde no silêncio. Deus também responde no silêncio. O silêncio de Deus às vezes fala muita coisa para a gente. O silêncio de Deus às vezes para nós é uma resposta que na hora a gente não entende, mas depois a gente vai entender. Aquele moço foi embora, desperdiçou toda a fazenda.
A Bíblia diz que na terra onde ele habitava, naquele período, foi acometido por uma fome tão avassaladora, tão terrível, e ele ficou sem emprego, ficou sem dinheiro, ficou sem recurso. Os amigos lhe abandonaram, ele ficou abandonado, literalmente jogado às traças, abandonado ao léu, e de repente ele se viu no meio de uma vara de porcos. E a Bíblia diz que ele desejou muito encher o seu estômago ou se alimentar com as bolotas, que eram sementes de alfarrobas que os porcos comiam. Nem para os animais não tinha uma comida apropriada. Era preciso os fazendeiros ir no alto das campinas e colher essa vegetação rasteira, que era desprezível, pisada por todos os demais animais daquela época. E ele colhia aquilo, levava para os porcos, e era com isso que ele se alimentava. E o estado daquele moço ficou tão decadente, tão caótico, que ele se viu assim, comendo as migalhas, comendo as sementes de alfarrobas e se alimentando junto com os porcos. E de repente, a Bíblia diz que ele, caindo em si, levantou-se e disse: irei ter com meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim pelo menos como um dos seus trabalhadores. Primeira coisa que aquele moço fez, ele caiu em si, ele amadureceu no momento mais crítico da sua vida. A maturidade nem sempre ela vem numa sala de aulas, a maturidade nem sempre ela vem num seminário teológico, a maturidade nem sempre ela vem no conselho do pai quando a gente não quer ouvir. A maturidade às vezes ela vem quando nós estamos passando o pior momento da nossa vida. Aleluia. Por abandonar os conselhos de um pai, por não acatar os conselhos de uma mãe. É o momento em que nós amadurecemos e começamos a pensar, caímos em si e começamos a dizer: meu Deus, se eu tivesse escutado meu pai, Senhor, se eu tivesse escutado os conselhos da minha mãe, eu não estaria nesta roubada que eu estou hoje. Segunda coisa que ele faz, eu não vou me ater por causa do horário. A Bíblia diz que ele caiu em si, levantou-se. Foi a segunda postura que ele adotou para a sua vida. Ele não ficou prostrado. Deixa eu te dizer uma coisa: nem sempre que nós caímos é sinônimo de que nós devemos continuar no chão, mas na maioria das vezes que caímos é a oportunidade que Deus nos dá para nós levantarmos de novo e escrevermos uma nova história. Às vezes parece que tudo já se acabou, parece que tudo está terminado, não tem mais jeito, não tem mais solução. Se você abrir agora a tua Bíblia, aí você vai ver que entre o livro de Mateus e o de Malaquias tem uma página em branco, uma página limpa, lisa, limpíssima, branquíssima, não tem nada escrito. É claro que não é o que eu vou te dizer agora, mas você pode entender da forma que eu vou te falar. Entre o Evangelho de Mateus e o livro de Malaquias tem uma transição de uma antiga e uma nova aliança. E para a tua vida hoje, esta página em branco está dizendo: filho, filha, não importa o que aconteceu, não importa para onde você foi, não importa o que você fez, pega esta página em branco, escreve a tua vida de novo e eu vou fazer de você uma nova criatura. Aleluia! Não importa o que houve, não importa o que aconteceu, não interessa o que você fez, Deus ele joga para trás, ele joga no esquecimento e te dá a oportunidade de você escrever a tua história novamente. Pode todos se apontarem, pode todos se condenarem, mas quando você dizer, quando você falar, eu voltarei para a casa do Pai, pode saber de uma coisa, meu irmão e minha irmã, ele vai estar lá na porta de entrada da casa, de braços abertos, e ele vai dizer: este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, regozijai-vos, vamos banquetear. Ele vai colocar no teu pé um sapato novo, ele vai colocar no teu dedo um anel de reconciliação, ele vai te vestir com roupa nova e ele vai te dar uma capa. E no final das contas,
O irmão mais velho, quando vê aquele moço retornando, quando vê aquele moço sendo levado pelo pai, no abraço, apertado, recebendo os afagos do pai, sendo levado para dentro da casa, o pai chamando todos os convidados, fazendo um banquete com um novilho cevado, fazendo uma festa, deu a ele um anel. Eu não vou usar aqui agora do significado de cada atributo deste recebimento, que vai levar tempo, dos sapatos, do anel, da roupa nova, o que significa o abraço e o beijo do pai, levaria tempo, mas uma coisa você pode entender, foi coisa tremenda e gloriosa naquele dia. Foi uma coisa extraordinária. Imagina no coração daquele pai o que é estar na porta de entrada da casa e ao longe ele vê a figura conhecida e sabia que era seu filho, às vezes maltrapilho, sujo, barbudo, fedendo, desprezado, repudiado, mas o pai, ele não esquece do jeito que o filho tem de andar. Quantos pais não conhecem o filho no meio da multidão só pelo jeito que anda, só pela maneira que se locomove, pela simetria e pela estética do corpo físico? Qual o pai que não conhece? Pode estar de costas, pode estar de lado, pode estar no escuro, pode estar abaixo da multidão, mas o pai vai ver e vai conhecer. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: não interessa da forma que nós voltamos, podemos estar maltrapilho, podemos estar sujo, podemos estar barbudo, podemos estar da forma que for, mas quando lá no céu, lá ao longe, ele bateu os olhos, mas vai dizer assim: é o meu filho que está voltando, é o meu filho que está vindo lá. Ele não vai desfilar você e vir até ele, não. Ele vai correr e vai ao teu encontro, ele vai até onde você estiver, ele vai te abraçar, ele vai te conduzir no meio do caminho até dentro da casa. Eu quero dizer uma coisa nesta noite: pode levar o tempo que levar, pode passar o tempo que passar, custe o que custar, vai chegar o dia em que o pai, ele vai sair lá da casa, ele vai vir até o meio do caminho, ele vai te pegar pela mão e vai te levar com ele para casa, para a morada celestial. Ele vai te levar com ele vai te levar para a festa, ele vai te calçar, ele vai te vestir, ele vai te abraçar, ele vai te beijar e vai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Que nesta noite Deus possa vos abençoar rica e abundantemente pelo seu Santo Espírito. Todos nós somos pais, mas também todos nós somos filhos e temos o mesmo Pai. Que nesta noite Deus, por seu Santo Espírito, ele continue falando aos nossos corações. Não importa, não interessa. Eu gostaria de deixar esta reflexão para a igreja. Eu fui pego meio que de surpresa. Eu cheguei até um pouco tarde devido a algumas tarefas lá em casa, juntamente com a minha esposa. Chegamos um pouco tarde, não viemos nem, pelo menos não preparados em termos de atavio e outros para pregar, mas louvado seja Deus por isso. E eu quero deixar esta palavra para os irmãos. Lembre-se que na tua vida sempre vai ter uma página em branco. Não se esqueça disso. Se você errou a escrita, se você de repente rasurou a sua história, você pode ter certeza de uma coisa: tem uma página em branco na tua vida. Ela sempre vai estar lá. Aleluia. Essa página em branco significa dizer que você vai sempre ter a oportunidade de fazer tudo de novo, de recomeçar, de reescrever a sua história. Você pode ter certeza disso. Por mais que alguém critique a sua escrita, por mais que alguém diga que a sua grafia é horrorosa, por mais que alguém diga que a sua história não ficou muito bem contada, por mais que alguém vai dizer que o que você escreveu não foi bom, então você pode começar de novo. Você pode pegar essa página em branco e pode fazer tudo de novo. É assim que Deus faz na nossa vida. O moço jovem desperdiçou tudo, escreveu uma história toda errada. Ele só fez o que não deveria. A história que ele escreveu não foi das melhores, mas a partir do momento que ele caiu, se
se levantou e disse que voltaria a estar com seu pai. Ele recuperou a página que estava em branco e escreveu uma nova história. E daquele dia em diante foi só glória, foi só louvor, foi só bênção de Deus. Que Deus nesta noite continue vos abençoando rica e abundantemente por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gostaria de deixar aqui o meu protesto de felicitação, primeiramente ao diácono irmão Omar Silva da Costa, pelo seu dia de Natal, que foi o último dia 6. Meus parabéns, irmão Omar. Já passou dos 50, eu sei que passou um pouquinho. Gostaria também de parabenizar hoje, pela data, todos os pais presentes aqui nesta noite, todos, sem exceção, desde o que tem mais idade, e no caso sem irmão Omar, duvido que hoje tenha alguém com mais idade que ele aqui, eu duvido, como também ao mais novo. Que Deus possa abençoar a todos rica e abundantemente, no nome do Senhor Jesus. E ao pastor Fábio Alonso, muito obrigado pela oportunidade.